Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez reunidos, agora para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia, mas também rogamos a Ele que Ele abrevie esses dias, que nós possamos não só estar desfrutando juntos da palavra do Senhor, bem como também da presença um dos outros em comunhão. Meus amados irmãos, como os amados bem sabem, esse estudo está sendo gravado, mas os irmãos podem estar interagindo aqui no chat do YouTube, bem como também do nosso grupo de WhatsApp. Estejamos também em oração uns pelos outros, na certeza de que o nosso Deus ouve nossas orações. Meus amados irmãos, nós estamos neste segundo semestre intercalando estudos no nosso grupo. Nós estamos fazendo isso com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, com o segundo livro do Saltério, e bem como também com o profeta menor, o profeta Oséias. E para hoje nós temos o Salmo de número 45, Salmo de número 45, um salmo messiânico, e nós vamos então estudar, como sempre fazemos, verso a verso, compreendendo o Salmo, mas antes vamos ter uma breve oração, pedindo ao Senhor, suplicando ao Senhor que Ele nos ilumine para o entendimento da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez nós nos reunimos para ouvir a tua voz, para sermos instruídos, Senhor, na tua palavra. Ó Pai, abençoa cada irmão, cada família, que o Senhor esteja, ó Deus, nutrindo, alimentando os amados com a tua santa palavra e os iluminando através do teu Espírito para a compreensão, para o entendimento qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, certamente em nosso convívio social, uma das questões que mais abalam a sociedade chama-se relacionamento. É difícil se relacionar, seja no âmbito conjugal, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. Todo o relacionamento, ele gera, primeiramente, intimidade, a proximidade, mas também gera conflitos. E, nesse sentido, este salmo ele vem falar acerca de um relacionamento. Na verdade, de uma testificação de uma pessoa. Este salmo, o salmo de número 45, como nós já bem falamos, ele se encontra no segundo livro do Saltério, onde nós já começamos, tem uma correlação com o livro de Êxodo, o livro da dispensação do povo de Deus. E este salmo ele vem, sobretudo, vislumbrar, demonstrar algumas coisas importantes. Primeiramente, ele é um salmo que representa a tipificação do rei perfeito, a tipificação do reinado perfeito, e bem como também a tipificação do relacionamento perfeito entre o Senhor, entre Cristo e a sua igreja, entre o rei e a sua noiva, ou seja, o rei e a sua rainha. Então nós vamos observar que este salmo ele tem um sentido que nós já chamamos e já vimos muito isso, que é o masquil, ou seja, um salmo didático, um salmo que vem para ensinar, para instruir, mas também é um salmo composto para a adoração. Esse salmo também tem uma correlação com a descendência de Davi e de forma imediata, tratando acerca de Salomão, e no seu sentido futuro, se tratando de Cristo. Esse salmo, então, vem tratar acerca de um rei se relacionando com a sua amada.
E esta relação não é uma relação condicionante, que nós vamos observar que esta é uma relação, este é um ato, esta é uma ação do rei incondicional. Ou seja, ele cuida, ele zela, ele guerreia, ele ama a sua amada, independentemente de quem ela é. Quando nós chegamos na nossa Bíblia, a revista atualizada, ela vai didaticamente colocar o seguinte título: O ungido de Deus e a sua noiva. E então, no título ou no subtítulo, vai colocar ao mestre de canto segundo os relatos, e aí ele vai justamente trabalhar as melodias, os lírios, os filhos de Corá. Salmo didático, cântico de amor. Ou seja, esta melodia, os lírios, sendo então cantados os filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. E aí no sentido, né, quando se coloca esta, vamos dizer assim, esse subtítulo, aí ele fala deste cântico de amor, não é o sentido deste amor helênico, ou a concepção de uma ideia de sentimento, mas é sobretudo uma correlação de ação, ou seja, não é algo que se sente propriamente, não é algo sensorial, mas é algo de ação. Então ele vai começar o salmo dizendo da seguinte forma: De boas palavras transborda meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Ou seja, aqui então é uma introdução ao Salmo, e provavelmente aqui é um profeta escrevendo, enquanto tem uma correlação com Salomão, não foi o próprio Salomão que escreveu, e não há também titulado esse Salmo para Davi, então possivelmente um profeta pode ter escrito este Salmo. Então ele se dirige, perceba que é uma saudação ao rei, consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor, ou seja, aquilo que ele vai versar, falar sobre o rei, é aquilo que então, como um habilidoso escritor, pudesse transcrever em linhas. Ele fala então que é o seu testemunho para com este rei, e ele então se coloca como sendo um instrumento que vai testemunhar, que vai testificar acerca deste rei que ele fala. Eu consagro o que compus. Ou seja, consagrar aqui é a ideia de entregar, é ser para alguém aquilo que ele compôs. No verso 2 até o verso 5, então, ele vai começar a trabalhar acerca de atributos. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Os teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Aqui, então, ele fala de uma concepção de formosura ou de beleza. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, os teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Percebe que aqui ele não fala de, embora esteja falando de beleza, ele não necessariamente traz um atributo físico. Isso que é interessante. Então, esta beleza, conquanto ele coloca este homem como sendo o mais belo visto dentre os homens, ele coloca aqui nos lábios, né? Nos teus lábios se extravasou a graça, ou seja, aquilo que ele profere. Então ele estabelece a beleza
a sua formosura dentre todos os homens, não aquilo que ele aparenta ser, mas sim aquilo que sai dele. E no sentido dos lábios, é aquilo que ele profere, é aquilo que ele fala. Ou seja, favores imerecidos. E aí é causa e consequência. O fato desse rei majestoso, glorioso, sublime, belo, e que não tem a ver com a beleza física, o seu ato de falar e de proferir, consequentemente, traz um sentido de Deus. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Ele utiliza o sentido de eternidade. Deus te abençoou para sempre. O seu ato provoca uma consequência. E esta bênção de Deus é, na verdade, Deus, então, trazendo para este rei a glória, a honra devida para este rei. No verso 3, ele vai dizer: cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. Percebe que agora ele vai demonstrar este rei guerreiro que então tem a sua espada e o seu flanco. Ou seja, ele vai também atribuir a este rei não só as suas palavras, mas também a sua ação de ir em favor. Ou seja, dizendo que é aquele que é poderoso nas batalhas. Verso 4. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Perceba que aqui, então, ele trata acerca deste rei que cavalga, ou seja, que vai de encontro, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Aqui é uma espécie de correlação com Apocalipse 19, ele trata acerca deste guerreiro, deste ser que vai em defesa, e ele fala da justiça e da verdade, ao mesmo tempo que ele atribuiu graça às suas palavras, como sendo aquele da primeira vinda, agora ele trabalha acerca deste que é justiça e verdade, ou seja, este que julga. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem, submissos a ti. Então aqui ele fala justamente desta vitória sobre os inimigos, do seu poderio, e como então ele se achega na batalha, ou seja, o seu ímpeto em destruir os inimigos. Então percebe que ele está relatando uma concepção de um rei triunfador, né? O rei que primeiramente profere ou fala palavras, mas é aquele que também no tempo oportuno ele traz então agora juízo, e ele vai guerrear contra os seus inimigos. No verso 6 ele vai dizer: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Percebe que aqui, conquanto, por exemplo, João Calvino vai fazer uma menção, ele faz uma menção ao próprio Salomão, ao mesmo tempo aqui ele revela que este é um salmo messiânico, porque ele fala deste ó Deus, né? Ele traz esta palavra de Deus, Yahvé,
e é para todo sempre teu cetro de equidade e o cetro do teu reino. Ou seja, aquele então que permite ou não a presença, aquele que define, que decreta, é esta imagem que é colocada no verso 7, mas a justiça, amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aqui ele fala desta unção, e perceba que ele vai falar, amas a justiça e odeias a iniquidade. Percebe que é um em detrimento do outro. Ele ama a justiça. O que nós temos que compreender também, a justiça por si só, ela não existe. A justiça só é manifesta se alguém pratica a justiça. Então, ela precisa ser exercida. Ou seja, ela não é algo ontológico. Eu não julgo, por exemplo, o adultério, mas o adúltero, por exemplo. Então, nós temos que entender que essa ideia, amas aquele que é justo, mas odeia a iniquidade, ou seja, aquele que é iníquo. E aí é um em detrimento do outro. Ele ama e ele odeia. Percebe? Ele faz então a concepção de que ama um e se aborrece do outro. Esta é uma linguagem que é utilizada, por exemplo, com Esaú e Jacó. Um em detrimento do outro. Amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Então, perceba que aqui, por isso, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Essa unção aqui deste rei e a tipificação de Cristo não é simplesmente ele sendo coroado, e aqui é importante, como foi o caso de Davi, ou como foi o caso de Saul, uma unção no sentido de uma função, ou de uma autoridade, de um reino terreno. Mas essa unção aqui tem a ver com autoridade, mas tem a ver também com ele ser ungido como um rei eterno, um governador eterno, diferentemente de qualquer outro homem, embora ele tenha vindo de forma humana. Ele vai dizer no verso 8, todas as tuas vestes recendem a mirra, aleões e cássia, de palácios de marfim, ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Aqui ele fala das vestes e nós vamos sempre compreender que a concepção das vestes, principalmente no Antigo Testamento, é para demonstrar sempre algo didático, algo pomposo, algo majestoso, e cada vez mais que a progressão desta revelação, ela vai se intensificando, estes símbolos, esta majestade, este ouro, estas questões reluzentes, elas vão se esvaindo e você vai tendo algo muito mais simples, algo muito mais singelo, e ele trabalha nesse sentido. Aqui, no finalzinho, ele fala de uma concepção de adoração, ou seja, este rei sendo adorado. Verso 9, ele vai dizer, filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Aqui não é, isso é importante, aqui não é Deus se gloriando ou falando em relação, por exemplo, a Salomão, das suas concubinas. Aqui não é, então, um favorecimento à poligamia.
Isto é importante ser dito. Aqui então quer retratar que havia uma prática no Antigo Testamento e que não necessariamente o próprio Deus ele ordena a poligamia, mas o fato aqui é o cuidado deste rei, até mesmo com estas outras mulheres, ou com várias mulheres, ele não deixava faltar nada para estas mulheres. Então, o fato aqui não é o favorecimento da poligamia, mas é dizendo, então, do zelo deste rei para com aqueles que estão debaixo do seu senhorio, para aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Ele vai dizer, à tua direita, né, ou à destra, está a rainha adornada de ouro, finíssimo de Ofir. Ou seja, ela então, ela é cuidada e é dada a ela tudo aquilo que é precioso, tudo aquilo que é ostentado, vamos dizer assim. No verso 10, ele diz assim, ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Aqui é uma correlação, por exemplo, com o próprio Salomão, que tem como esposa uma egípcia. E nesse sentido aqui, o que é importante, mais uma vez, não é o Senhor trazendo a concepção de que é possível haver casamento misto. Não é o Senhor dizendo que um crente pode se casar com um descrente. A ideia do texto não é essa, mas a ideia do texto é que a salvação alcança aqueles que não são de fato israelitas. Ou seja, ele fala desta rainha que, embora não sendo hebreia, ela sendo egípcia, ela teria que deixar o seu povo e agora adorar ao Deus único e verdadeiro. Então perceba que aqui há uma concepção de que há uma conversão. O próprio pai da fé, Abraão, ele não descende de um povo ou do povo hebreu, muito pelo contrário, ele vem do povo idólatra. Ele mesmo funda essa nação. Então, ele vem da terra de Ur dos Caldeus. Ou seja, ele tem uma prática justamente politeísta. E então Deus o chama. Então, a concepção aqui é justamente que a salvação, a conversão, a adoração ao único verdadeiro Deus não está em uma nação terrena, física, mas ela está em um povo que o próprio Deus escolheu. Seja branco, seja negro, seja rico, seja pobre, seja brasileiro, seja argentino, seja inglês, seja francês, percebe? Então não é uma nação terrena. Verso 11 vai dizer, então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Aqui ele fala desta relação e como o rei então vai trazer esta esposa do verso 3 em diante. Nós vamos ver então agora ele relatando acerca desta rainha. Tua formosura é a filha do rei, e no interior do palácio a sua vestidura é recamada de ouro. Percebe que aqui então ele fala deste cuidado deste rei e trazendo a concepção de ouro, de tudo aquilo que é brilhante, de tudo aquilo que é reluzente, de tudo aquilo que é valioso. A concepção em retratar
seja as vestes desta rainha, ou as suas joias, enfim, é dizer o quanto ela é preciosa e valiosa. E perceba que não é a essência da rainha, mas é o zelo do rei, o amor do rei. Então, esta é a relação que o texto tipifica, esta união mística entre Cristo e a igreja, apesar apesar da igreja, apesar de mim, apesar de você, Cristo nos ama. Somos preciosos para Ele. Ele é o nosso noivo, somos a sua noiva. E apesar de nós, Ele ainda assim cuida de nós. Verso 14, ele vai dizer: em rompagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença. Aqui é uma concepção realmente de cuidado, né? Ele sempre vai falando desta ideia da permissão de Deus para a recebimento, né, desta rainha. Verso de número 15: serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. Aqui então ele fala desta união deste rei com esta rainha e desta descendência. Aqui justamente ele fala desta união de Cristo com a sua igreja e bem como também a responsabilidade, o privilégio de também formarmos descendentes, aqueles que são da descendência de Cristo, aqueles que então continuarão a caminhada e a obra do Evangelho. Verso 17, para finalizar: o teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. Percebe então esta dinastia, essa descendência? Os povos o louvarão para sempre, ou seja, a finalidade, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. A concepção de que não é simplesmente uma vida aos pés do Senhor, mas é uma vida vivida para a glória e para a proclamação do seu nome. Meus amados irmãos, nós falamos acerca de relações ou de relacionamento. As relações, elas não findam em si mesmas. A finalidade não são elas mesmas, mas a finalidade das relações é sempre a glória de Deus. Seja o casamento, ele está para a glória de Deus. Seja nas minhas relações, faculdade ou trabalho, ela está para a glória de Deus. As relações, então, elas perduram não por conta de, mas apesar de. Ou seja, eu caminho com as pessoas, eu convivo com as pessoas, muitas vezes apesar das próprias pessoas. E é neste sentido que nosso Senhor Jesus Cristo faz conosco. Apesar de nós, Ele caminha conosco, Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos purificou, Ele morreu por nós, ressuscitou para a honra e glória de Deus. Percebe? Este é o Rei perfeito, este é o reino perfeito, e é por isso que damos glória a Deus, a Ele toda a honra, glória, louvor e adoração. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os faça compreender as verdades do Senhor e que possamos sempre pensar
Não existe reinado ou governo perfeito nesta terra. Nenhum presidente, ou ministro, ou monarca desta terra, ele tem aspecto redentivo. O único rei, redentor e salvador, aquele que é perfeito, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Vamos orar encerrando esse momento. Pai, muito obrigado, ó Deus, por tuas verdades, por tua palavra. Ó Senhor, que maravilha é poder, ó Deus, ouvir a tua voz e sermos impactados, Senhor, e esperançados pela tua palavra. Ó, o Senhor é o Rei sublime, o Senhor é o Rei da glória. Obrigado, Pai, porque apesar da tua noiva, que somos nós, o Senhor ainda assim supre as nossas necessidades, caminha conosco e nos purifica, Senhor, de toda injustiça. Obrigado, Pai, por tão sublime amor, por tão sublime graça. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.